Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Abram suas Bíblias no livro de Hebreus, no capítulo 3. Versos 12 a 15. E deixem as suas Bíblias abertas aí. As apresentações já foram feitas pelo nosso pastor Josué, então são dispensadas nesse momento, mas eu agradeço pela recepção da igreja, pela recepção do pastor Josué, que me acolheu na sua casa, e lá eu tive uma boa noite de sono, juntamente com a minha esposa, que aqui está, a Juliane, e agradeço à amada igreja pela oportunidade de anunciar a palavra de Deus, que sempre é um desafio tão grande e que nos causa tão grande temor. Mas que hoje possamos refletir sobre a relevância da igreja, possamos também sermos todos exortados sobre o nosso dever como membros, como cristãos, a qual a amada igreja foi comprada pelo sangue de Cristo e nós somos inseridos nesta igreja. Então logo temos responsabilidades. Então a relevância está para as nossas responsabilidades. Então que isso fique claro no texto hoje, a qual farei a leitura nesse momento. Capítulo 3 de Hebreus, verso 12 a 15. Utilizarei aqui a versão King James 1611 e depois eu passarei para a King James atualizada na exposição do texto. Diz o seguinte a palavra de Deus: acautelai-vos, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e incrédulo, que se aparte do Deus vivo. Verso 13: todavia, exortai-vos uns aos outros diariamente, enquanto o dia ainda se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça através do engano do pecado. Verso 14: porque nós somos feitos participantes de Cristo, se mantivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Verso 15: enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Até aqui. Vamos orar mais uma vez, que Deus, na sua infinita graça, possa nos conceder entendimento do texto, e que possamos ser edificados e trabalhados pelo Espírito Santo. Vamos orar. Eterno Deus, nosso Pai, te louvamos por esta manhã, te louvamos, ó Senhor, e te agradecemos por mais um dia do Senhor. Mais um dia, Deus, onde temos a oportunidade de sermos gratos a Ti por tamanha salvação, assim como cantamos, por tamanha graça, por tamanho sacrifício do Seu Filho Jesus, que nos reconecta, que intermedia, Senhor Deus, todos nós, eleitos do Senhor, com o nosso Deus. Obrigado, Pai. Almejamos pela sua volta, almejamos, Senhor Deus, por este encontro glorioso, e que esta igreja, Senhor Deus, nesta manhã, possa refletir sobre essas promessas em Cristo Jesus. Que possamos entender, Deus, que a igreja é um pré-anúncio daquilo que viveremos na eternidade. Que o Senhor, Pai de amor, grave isso em nossos corações. Que a igreja seja edificada, trabalhada, solidificada nas Escrituras. Ó Pai, quanto a mim, eu peço que o Senhor, Deus, me perdoe pelos meus pecados, Senhor Deus. Que o Senhor me conduza, pois sou um homem miserável e necessito da Tua graça, necessito da Tua misericórdia. Que o Senhor me conduza, Senhor, como um instrumento fiel aqui em Tuas mãos. Obrigado, Pai. É o que agradecemos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amados, o livro de Hebreus é um livro que contém muitos desafios de interpretação. Na nossa igreja estamos trabalhando este livro, já estamos no capítulo 7.
Porém, nos primeiros capítulos houve uma certa dificuldade para entendimento. Por quê? O estilo literário do autor é um estilo de aplicação a partir do Antigo Testamento. E ele tem muitas nuances no texto, ele muda muito, ele altera a sua forma de falar, utilizando conjunções muitas das vezes. Então, para que possamos entender e ter uma linha lógica de onde estamos, nós precisamos visitar alguns textos anteriores. A estrutura textual do livro de Hebreus está dentro dos principais objetivos do autor, a qual eu classifiquei em três objetivos claros. O primeiro é apresentar Cristo substancialmente em um pacto da graça. O autor de Hebreus ele vai falar que na nova aliança, no pacto da graça, existe uma diferenciação, uma aliança que é superior à antiga, pois essa foi fundada substancialmente em Cristo. E quando eu falo substancialmente, através da sua humilhação, através do seu corpo, do seu sacrifício, coisa que não era feita na antiga aliança, estava apenas firmada através de promessas. Então esse é o primeiro objetivo que ele tem em mente, trazer para essa igreja, a qual ele escreve para judeus. Ele precisa desarraigar esse povo dos costumes antigos, dos ritos sacrificiais, e mostrar que na nova aliança, sendo superior, nós temos Cristo como um sumo sacerdote perfeito, que não necessita oferecer sacrifícios por si próprio. E um apenas sacrifício basta para o povo que está inserido neste pacto. Eu estou utilizando este livro na nossa igreja, irmãos, justamente para tratar sobre a doutrina bíblica pactual, para que os irmãos entendam as diferenciações da nossa teologia bíblica batista. E este livro é excelente para isso. Ele tem essa função, amados, apresentar Cristo substancialmente. Perceba comparações que ele faz, por exemplo, no capítulo 1, verso 4. Olha só o que ele diz. Falando de Cristo, abrindo a sua carta, apresentando Cristo, ele diz: tendo sido feito tanto melhor do que anjos, assim obteve por herança um nome mais excelente do que eles. Os anjos, amados, para o povo judeu na antiga aliança, através da tradução também, que eles tinham em mãos, trazia os anjos como aqueles portadores da lei, aqueles que entregaram a Moisés a lei. E um povo judeu tinha por autoestima a lei judaica. Ele então pega Cristo e compara Cristo com aqueles que trouxeram a lei, os anjos, dizendo que o nosso intermediador, Cristo Jesus, o nosso grande sumo sacerdote, é superior aos anjos. No capítulo 3, verso 3, você já percebe ele fazendo outra comparação, agora com Moisés. Veja, porque este homem foi considerado digno de maior glória do que Moisés. Você percebe como ele coloca as palavras mais glória, maior, tudo para apresentar uma discrepância, um contraste entre as duas alianças. Amados, ele no capítulo 5, verso 4, que é posterior, ao que já estamos, ele vai comparar com Arão. Veja só, ele diz aqui, claro, que você tem que ler alguns textos antes: e nenhum homem toma esta honra para si mesmo, senão quando é chamado por Deus, como foi Arão. No verso 5 ele já insere Cristo. Assim, também Cristo não se glorificou a si mesmo para tornar um sumo sacerdote, mas o fez aquele que lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei. A geração eterna de Deus. Amados, está nítida a intenção do autor em fazer essas comparações. Porém, este é apenas um ponto. Ele também precisa esclarecer aquilo que era sombra para o seu cumprimento. Então ele traz tipologias do Antigo Testamento se cumprindo em Cristo. E o terceiro ponto, ele precisa exortar os fiéis. Pois esta igreja, o autor escreve a uma igreja, estava passando por sérios problemas.
Amados, ele precisa exortar os fiéis a permanecerem firmes no cristianismo, pois muitos estavam deixando as congregações e retornando ao judaísmo, após receberem os ensinos sobre Cristo. E não só isso, irmãos, muitos deles estavam sincretizando o cristianismo com o judaísmo, se tornando então os judaizantes, aqueles tão fortemente combatidos por Paulo no livro de Gálatas. Ou seja, irmãos que estavam apostatando da fé. Tendo em vista, amados, esses 3 pontos: apresentar Cristo como superior, substancialmente numa nova aliança. Segundamente, exemplificando o cumprimento das sombras em Cristo também. E exortando os irmãos a permanecerem fiéis ao cristianismo. Se você tendo essas três questões, 3 pontos em sua mente, você não vai perder a estrutura textual. Você vai perceber também na leitura do livro de Hebreus, que ele tem uma visão ortodoxa das Escrituras. Ele apanha textos do Antigo Testamento e aplica no contexto atual da igreja. Nós lemos aqui, o pastor Josué leu o Salmo 95. E a sessão a qual nós estamos é a aplicação do Salmo 95. Um salmo escrito por Davi, a qual ele apanha e utiliza, ou seja, considerando a eficácia, a autoridade, a inerrância da Escritura para um contexto atual da igreja. E ele faz essa aplicação nesse texto a qual nós vamos expor. Então, amados, o autor ele vai trabalhar nessa sistemática de exortação, aplicação do Antigo Testamento no Novo, tanto pelo povo que está recebendo a carta e pelos problemas que estão enfrentando. E talvez você já esteja se perguntando: tudo bem, pastor, agora eu quero ver você aplicar isso no nosso contexto hoje. E não será diferente, irmãos, pois a palavra permanece a mesma, a aplicabilidade da palavra permanece, a autoridade das Escrituras permanece, irmãos. Então considere, amados, o 3º capítulo do livro de Hebreus, ao qual estamos. E nos primeiros 6 versículos, o autor, ao fazer uma comparação entre Jesus e Moisés, a qual eu já li, ele declara que Jesus é digno de maior honra. Então, sem uma transição, o escritor cita o Salmo 95, dos versos 7 ao 11, e nos versos 3 a 7 ele aplica a citação desse salmo. Perdão, do verso 12 a 15. E para apoiar a sua aplicação, ele fornece exemplos históricos posteriormente, dos versos 16 ao 19, encerrando o capítulo 3 de Hebreus. Então ele vai também trazer ilustrações sobre as suas aplicações. Antes que você me pergunte quem é o autor de Hebreus, eu não sei, irmãos. Se você souber, você pode me dizer depois. Alguns dizem que foi Paulo, outros dizem que foi João Marcos, mas não tem essa questão fechada ainda, né? O estilo literário desse autor ele é bem peculiar, mas acredita-se que era um dos apóstolos, tá? Existe essa evidência muito forte na forma como ele constrói a sua narrativa, tá? Vamos entrar no texto. Convido o irmão agora a acompanhar na sua Bíblia a partir do verso 12. E vamos entender a relevância da igreja, coisa que esse pastor, ao escrever, tinha em mente nessa sessão. Verso 12, agora utilizando a versão King James atualizada. Ele diz: irmãos, tende muito cuidado, para que nenhum de vós mantenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Amados, entrando neste verso, nós precisamos entender a conexão que ele faz com aquilo que ele citou anteriormente. No verso 6, na parte B, mas vamos ler o verso 6 inteiro, do capítulo 3. Mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa, cuja casa somos nós, então perceba, a igreja, se conservarmos firmes a confiança e o gozo da esperança até o fim. Agora no verso 12, ele já faz uma conexão, amados, porque perceba nos verbos utilizados no verso 6,
ele utiliza o verbo conservar, reter. Isso vem da palavra grega katesho. Percebe, irmãos? O verbo vem acompanhado de uma conjunção. E qual é essa conjunção? Dependendo das variações de interpretações, no caso de ou se mantivermos, veja só, no verso 6, o que ele diz: cuja casa somos nós, se conservarmos firme a confiança e gozo. Aqui ele começa uma exortação, irmãos. Aqui ele começa a chamar a atenção do seu público, para que eles entendam a importância de estarmos firmes, alicerçados em Cristo. Amados, essa era uma forma de preparar a aplicação do Salmo 95. Os leitores são exortados a agarrarem-se, conservar a sua coragem e esperança como membros da família de Deus. Eles então não podem virar suas costas para Cristo. Eles não podem abandonar. Deve ser conservado. E como nós conservamos? Ele vai dizer, irmãos. No texto ele fala irmãos. A primeira palavra que ele abre esse texto é irmãos, do grego adelphos. Então ele está falando irmãos em Cristo. Ele está falando para uma igreja. Irmãos, tende muito cuidado. E a palavra cuidado aqui vem do grego blepo. Veja só, amados. O autor referencia a sua carta à igreja e aplica esse verbo grego blepo, de cuidado, que significa ver, discernir, observar, vigiar. Aqui começa, amados, as primeiras exortações e as nossas responsabilidades dentro da igreja. Nós temos que estar vigilantes, atentos, saber discernir o que está ocorrendo no nosso meio. A citação do Salmo 95, amados, é muito clara. E serve de um exemplo, um lembrete ilustrativo, pois na segunda parte do Salmo 95, o que ele falou? Sobre a incredulidade de Israel no deserto. Um povo que o tentou, um povo que esteve constantemente se rebelando contra Deus. Essa é a base para a exortação do autor de Hebreus. Incredulidade. E ele abre nos alertando, irmãos, estejam vigilantes quanto ao quê? Vocês vão ver na continuação. Quanto à incredulidade no nosso meio. Isso já desconstrói, amados, todo sentimento egoísta das pessoas dentro da igreja. Hoje eu vou prestar o meu culto. Hoje eu vou lá para ser servido na igreja, não vou para servir. A igreja só se tornará relevante, amados, quando ela vir para a igreja com o espírito de servir, de amar, de ser vigilante, de se preocupar com a pessoa que está ao seu lado. É aí que está a relevância da igreja. Mas o que nós mais observamos, irmãos, sejamos sinceros, são pessoas que vêm para a igreja para serem servidos. Reclamam da cadeira, reclamam que não tem ar-condicionado, reclamam do pastor, reclamam dos meios, dos modos operantes. Eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Aonde que eu tenho que entender biblicamente qual é a minha função na igreja? Por que Cristo me salvou? Será que existe um sentimento de gratidão para Cristo? Sim, mas o que é gratidão? É apenas falar obrigado, Jesus? Ou você acha que isso não tem uma vida prática? Essa gratidão, ela não é explícita na sua vida? E o amor aos nossos irmãos é a base dessa retributiva. Amor. Ele continua dizendo: tende muito cuidado, vigiem, observem com os olhos, atentos,
Veja, vigilantes para o quê? Para que nenhum de vós mantenha um coração perverso e incrédulo. Aí eu vejo o irmãozinho, não vem para a igreja, o irmão está cheio de problema. Aí você pensa, o problema é do pastor, o pastor que vai lá visitar, né? O pastor que se preocupe. O máximo que eu vou fazer aqui é uma oração. Ele, como pastor, escreve e apresenta a responsabilidade dos irmãos. Adelfos. Minha responsabilidade e sua responsabilidade. Se preocupar com aqueles que estão tendo um coração perverso e incrédulo. Amados, um coração de alguém que se desvia de Deus é descrito como pecaminoso, assim como o povo citado no Salmo 95 por Davi, o povo incrédulo, o que significa mal ou perverso, coração rebelde, pessoas que não se sujeitam às Escrituras. Os cristãos devem examinar primeiramente a si mesmos, se eles não são essas pessoas, se eu não sou essa pessoa. Primeira análise é em âmbito pessoal. E também, como o texto nos permite dizer, examinar o outro em profundidade. Como assim, pastor? Eu não julgueis, como fica? Você deve ter cuidado com o seu irmão. Se ele diz para estarmos vigilantes, e a palavra grega nos fala com os olhos, é claro que ele está nos incitando a estabelecer sim um exame sobre os nossos irmãos. Quanto ao quê? Se ele está tendo um coração mau e perverso na igreja, um coração obstinado, um coração incrédulo. O autor de Hebreus sabe, a partir das Escrituras, que a apostasia de Deus tem a sua origem, desenvolvimento e estímulo na incredulidade. Por que as pessoas se apartam da igreja? Ah, não gostei daquele fulano. Na verdade, isso são pretextos, irmãos. A motivação é mais profunda. A incredulidade é o que motiva as pessoas a rejeitarem Deus e a sua igreja. É a incredulidade. Spurgeon, irmãos, vai dizer algo sobre a incredulidade forte. Ele diz: a incredulidade é o Beelzebu dos pecados. Como o príncipe dos demônios, ela não anda só, mas quando ela penetra no coração, traz sempre em seguida um longo cortejo de maus espíritos. Longo cortejo. O que é cortejar alguém? É você namorar, é você estar próximo, é você estar se familiarizando com aquilo. Nela encontramos, continua Spurgeon, o germe de todos os vícios, a semente de toda iniquidade, a semente de toda iniquidade. Não há nada mais odioso, mais vil, mais degradante no mundo que não esteja incluído nesta única palavra, incredulidade, diz Spurgeon. Amados, é com base nesse mal, que o autor de Hebreus se preocupa com a relevância da igreja. A relevância da igreja não implica apenas numa atitude positiva nossa, mas também negativa, irmãos. Em vigiar, em cuidar, se apartar de certas companhias que corrompem os bons costumes. Responsabilidade, estar atento. E ele diz que nenhum de vós mantém um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Correto? É isso que está escrito na sua Bíblia? Deus não considera o pecado da incredulidade de modo leviano, amados. Não se engane quanto a isso. É odioso, é vil para Deus a incredulidade. Com base em quê? Salmo 95 citado aqui.
Ali está expresso o sentimento de Deus quanto à incredulidade. Amados, Deus sabe que sua origem se encontra no coração mau do homem. Jeremias 17:9 vai dizer: o coração é mais enganoso do que todas as coisas e fora de controle. Quem pode entendê-lo? Jeremias 17, verso 9. Amados, além do mais, o autor de Hebreus indica que é possível encontrar pessoas de coração pecaminoso e incrédulo aonde? Na comunhão da igreja. Porque ele fala irmãos no plural. Então ele está se dirigindo a uma comunidade, ele está se dirigindo a pessoas em grupo. Igreja, nós. Amados, nós também conhecemos a remanescência do pecado em nossos corações. E mesmo você como salvo em Cristo, não se engane que você não tenha resquícios de incredulidade no seu coração. Que te levam, por exemplo, a desconfiar de Deus, muitas das vezes. Isso é sinal de que a incredulidade ainda tem os seus resquícios no seu coração. Mas existem aqueles que são dominados por este pecado, que são totalmente controlados pela incredulidade. São as pessoas que vivem em rebeldia aberta. A primeira relevância, então, da igreja, com base no verso 12, amados, que eu coloquei aqui no meu esboço, é que a igreja, então, por este ato de vigiar, de estar preocupado, de exortar os nossos irmãos, que vai entrar mais para frente, nós somos o sal da terra. Como Jesus diz no Sermão do Monte aos seus discípulos: vocês são sal da terra, luz deste mundo. O que o sal, a propriedade do sal, amados, utilizado num contexto judaico também, é para conter o apodrecimento dos alimentos. O sal tem essa propriedade. Antigamente colocava na banha, né? O pessoal antigo na roça, né, mergulhava as carnes na banha para preservar. Mas o sal tem essa propriedade. E Jesus disse que os cristãos, aí você pensa, irmãos reunidos, igreja, qual que é o efeito da igreja na sociedade? Cuidar daqueles que são seus, preservá-los, estar vigilante quanto à incredulidade, e sim, também ter um impacto lá fora. Mas a partir do evangelho, não de obras sociais, não com missão integral, a partir do evangelho. O evangelho é quem muda o indivíduo, irmãos. E não é entregar marmita para o mendigo que está na praça. É o evangelho que muda. É Cristo quem salva, e não é a marmita. E as pessoas estão perdendo esse conceito na igreja, pensando que a igreja só é relevante, e muitas pessoas vêm na igreja, na minha igreja, e perguntam: qual que é o projeto social que vocês têm? Se não tiver o projeto social, eu não estou ali. Essa igreja não é relevante. Mas nós pregamos o evangelho. Nós incentivamos aos maridos serem maridos que glorifiquem a Deus na sua casa, para que seus vizinhos vejam a influência que ele tem sobre a família. Que ele seja um bom profissional, chegue no horário, glorifique a Deus no seu serviço. Ele está pregando o evangelho, porque ele faz aquilo em gratidão a Deus. O evangelho mudou a vida desse indivíduo, assim como os puritanos tinham com base. Amados, sal da terra é relevância. No verso 3 as coisas começam a ficar mais estreitas para nós. Ele diz: pelo contrário, exortai-vos mutuamente. Uma vez por mês? Uma vez por ano? É o que está escrito aí? Todos os dias. Diariamente. Durante o tempo que se chama hoje. Será que tem incredulidade na igreja, irmãos? Será que tem? De maneira que nenhum de vós seja embrutecido pelo engano do pecado. Porque, amados, é tão sutil que começa com uma reserva mental. A incredulidade, ela começa: não estou gostando daquilo na igreja.
e você guarda. Começa com isso. Porém, o embrutecimento, o endurecimento do coração, ele passa por um desenvolvimento. Por isso que ele diz, mutuamente todos os dias, exortem uns aos outros. Está com alguma reserva mental? Vai esclarecer com essa pessoa. Está com alguma coisa que está te incomodando? Vai conversar, vai orar com esse irmão. Igreja só vai ser relevante quando as pessoas na igreja souberem ser relevantes. E isso está para a sua responsabilidade como cristão. Porque muitos pensam, sou salvo em Cristo, acabou, não tenho que me preocupar com mais nada. Não, irmão. Você tem responsabilidades. Em servir, em buscar santificação, a qual o autor de Hebreus diz que ninguém verá Deus sem. Então, amados, qual é o conceito da igreja hoje em dia? O que nós estamos pensando de igreja? Será que estamos caminhando nos trilhos do que a palavra nos diz? É a pergunta que eu me faço, irmãos. Porque o que eu mais vivo na igreja são problemas, amados, das pessoas não terem essa transparência, não terem honestidade de conversar. Mas no corredor, na casa do vizinho, tem toda a coragem de falar. Isso é obra da carne. Isso é destrutivo. Isso mata. Você percebe a primeira palavra que ele coloca no verso 13? Uma conjunção utilizada aqui, irmãos. Pelo contrário. E pelo contrário é uma conjunção adversativa, ou seja, ele quer estabelecer uma atitude oposta. Porque o que ele falou no verso 12? Sobre o coração mau, perverso, sobre o coração incrédulo. Correto? Agora ele fala pelo contrário. O que vocês devem fazer? E talvez sua Bíblia esteja com mas, todavia, antes. São todas conjunções. Para indicar a conduta da igreja. Uma conduta ativa, que é exortar. Diante de uma conduta negativa, que é a incredulidade. Que devemos nos apartar. Ele diz, exortai-vos, que vem do grego parakaleo, mutuamente todos os dias. Exortar, irmão, significa chamar para o meu lado. Então, se é para chamar para o seu lado, você não pode ter uma posição neutra. Você tem que ter uma posição bíblica. Sempre que alguma pessoa chega na nossa igreja, irmãos, e vem questionar ou reclamar de alguma coisa, a primeira pergunta que eu faço para a pessoa, o que te motiva a trazer essa questão? O que está te motivando a fazer isso? Às vezes é inveja. Aí a pessoa e não consegue falar. Por quê? Porque é pecaminosa a motivação. É pecaminosa. Então sempre que alguém vier com esse coração mau e incrédulo, irmãos, nós temos primeira pergunta, qual que é a motivação dessa pessoa em fazer isso? O que te motiva? Afinal, queremos ser relevantes como igreja de Cristo, não queremos, irmãos? Então temos que nos preocupar com o que o autor está nos falando. Amados, estou forçando o texto aqui? Estou forçando o texto, irmãos? É duro mesmo, irmãos. Porque essa igreja estava muito apostatando do cristianismo. E você acha que o pastor estava preocupado com a relevância da igreja aqui? Estava, irmãos. E muito. Amados, devemos trazer, a palavra exortar é chamar para o meu lado, convocar, dirigir-se a, falar a. Todo dia. Isso é sinal de que todo dia existe a chance de surgir algum problema. Ainda mais falando de pessoas pecadoras reunidas num lugar. Mas tem um antídoto. Qual que é? Falar a.
trazer para o seu lado, falar: ó amigo, ô meu irmão, isso tem me incomodado. Mas qual que é a sua motivação? Não esquece disso. Não, então, vamos pensar juntos. Só que para existir isso, amados, tem que ter caráter cristão. Tem que ter humildade. Tem que ter pobreza de espírito. Tem que ter sede e fome de justiça. Tem que ter as bem-aventuranças. Tem que ter o Espírito Santo na sua vida. Perceba o que diz o apóstolo Paulo em Colossenses 3,16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos. O autor está fazendo isso. Está aplicando salmo e uma exortação. Hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Então não é um conceito somente do autor de Hebreus. E com isso, nós sabemos que a igreja é preservadora, amados. A igreja detém autoridade sobre os assuntos espirituais na terra. É preservadora da palavra, um meio de graça para os cristãos crescerem na fé. Amados, então quando eu estou na igreja, estou sendo edificado. Eu sei que ali é um ponto forte. Se a incredulidade começar a surgir no meu coração, eu vou ter um irmão que se preocupa comigo, que vai chegar e vai vir falar comigo, e vai me exortar. Mas qual que é o sentimento das pessoas hoje em dia? Foge de exortação. E qual que é o sentimento imposto aqui? Na palavra de Deus. Aqui é um ponto forte, aqui é onde nós somos edificados, crescemos na fé. A igreja foi comprada pelo sangue de Cristo. É o local de desenvolvimento dos cristãos. Logo eu penso, estarei apartado da igreja? De forma alguma. Vou ser um desigrejado? Como? Se eu quero ser santificado, aonde que a palavra está sendo pregada fielmente? Na igreja. Mas fiéis, né? Mas que temem a Deus. Então eu vou me apartar de lá? Ah, mas a palavra eu posso ler na minha casa. Mas será que as pessoas da sua casa vão te trazer o crescimento espiritual que a palavra nos diz? Que está através da edificação entre os irmãos? Existe um texto, amados, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 11, que diz: por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Edificação está para crescimento espiritual, aperfeiçoamento. É a palavra que ele utiliza no capítulo 5, no final, quando ele fala que eles já deveriam ser mestres. No verso 12, por exemplo, ele diz, capítulo 5, verso 12, diz: porque quando já deveis ser mestres, necessitais de que vos torne a ensinar princípios básicos dos oráculos de Deus, e chegastes a ponto de precisardes de leite, e não de alimento sólido. Porque qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porquanto é um bebê. Mas o alimento sólido, no verso 14, é para aqueles que alcançaram a maturidade. A palavra maturidade aqui é aperfeiçoamento, aqueles que já foram aperfeiçoados. Então, se eles foram aperfeiçoados, amados, precisam ser aperfeiçoados, precisam estar aonde? É que as pessoas, e eu percebo isso, pastor Josué, no meio reformado, as pessoas põem tudo, William, na questão dos decretos. Ah, Deus que vai completar a obra. Sim, está certo. A pergunta que você deve fazer: qual que é o meio que ele determinou para fazer isso? Aí entra a providência divina, que é a execução dos decretos no tempo. Deus tem seus meios. Ah, o Espírito Santo vai me capacitar. Como? Vai vir uma fada, madrinha, com a varinha de condão e vai te aperfeiçoar? É isso? Fica longe das escrituras, fica longe da igreja para você ver se você vai ser aperfeiçoado. Os meios já estão determinados. A igreja é um deles. A oração também. As escrituras também. Os nossos irmãos também.
comprados pelo sangue de Cristo. Igreja relevante é isso, irmãos. Igreja relevante é isso. E é um desafio tremendo. Para que você veja, ninguém presta atenção na grande comissão. Que está onde, irmãos? Lá em Mateus 28, a grande comissão. E Cristo diz: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Parou por aí. Mas acabou? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E aonde que eu aprendo isso? Em casa? Se a edificação e o aperfeiçoamento está contido na igreja? Ou seja, você prega o evangelho, você faz o chamado, na soberana vontade de Deus aquilo tem efeito no coração do indivíduo, e aí você fala: agora você pode ser livre, fica na sua casa, fica onde você quiser, você é salvo. Ele precisa aprender a obedecer, ele precisa ser aperfeiçoado, e o meio instituído para isso é a igreja, é a sua vida, é a minha vida. E quando? Tem um aspecto temporal aqui, ele fala no texto: exortai-vos mutuamente todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. O autor de Hebreus, ele liga a exortação à longa citação do Salmo 95, por meio de uma só palavra, hoje, porque no Salmo 95, ele também diz, amados, vamos lembrar aqui, no verso 7, que já é a citação: portanto, como diz o Espírito Santo, ó a visão ortodoxa do autor quanto às Escrituras, como o Espírito Santo diz, ou seja, ele está citando o Antigo Testamento, inspiração: se ouvirdes hoje a sua voz. A partir dessa premissa, ele aplica aqui quando que deve ocorrer essa vigilância, esse cuidado para com os nossos irmãos. Amados, ele relembra a experiência da nação de Israel no deserto. Ele anuncia que o presente é um período de graça, que Deus estende até que a morte dê fim à vida terrena do homem. Além disso, chegará um momento quando Deus deixará de avisar o homem pecador. Quando esse momento chegar, o dia da graça se tornará um dia de julgamento. Portanto, enquanto ainda há tempo, somos obrigados a encorajar uns aos outros diariamente, de modo que ninguém caia na enganosa armadilha do pecado. Por que hoje? Por que diariamente, amados? Porque você não sabe se a pessoa terá oportunidade no dia de amanhã. E não é só a morte que vai caracterizar isso, amado. Deus pode ter decretado entregar essa pessoa aos seus desejos pecaminosos em vida. E essa pessoa, às vezes, está do seu lado, sentado na igreja. E Deus, mesmo assim, coloca a responsabilidade sobre nós, de cuidar e de exortar. Então a sua preocupação é única. Eu tenho que preservar esse meu irmão. Eu tenho que exortá-lo, eu tenho que falar com ele, eu tenho que cuidar. Assim como ele se preocupa comigo. Por quê? Porque eu não sei se amanhã ele estará no meu meio. Eu não sei o que Deus pode fazer. As pessoas que brincam com o pecado, irmãos, que ficam brincando com o pecado, não contam com essa possibilidade. Ah, mas eu creio em Cristo. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Verifiquem realmente. E quem fica namorando com o pecado corre um sério risco de ser entregue. Afinal, o que aconteceu com o povo de Israel? Alguém lembra? Que estava peregrinando no deserto. Quem foi que salvou aquele povo? Nós cantamos, né? Nos Salmos de Páscoa, do 113 ao 118, quando Israel saiu do Egito, foi Deus que salvou aquela geração.
abriu o Mar Vermelho, forneceu maná, queriam carne e mandou cordonizes. Foi Deus. Durante o dia nuvem, graça. O autor de Hebreus diz que o evangelho foi pregado a eles. Capítulo 4, verso 2, olha o que ele diz. Porque para nós o evangelho foi pregado, assim também como a eles. Mas a palavra pregada não lhes serviu, não estando misturada com a fé daqueles que a ouviram. Ele está se referindo a quem? A quem ele vem citando nos versos antecedentes, do Salmo 95. Deus entregou aquela geração inteira em seus delitos e pecados, irmãos, e dentro dos decretos. E eles são responsáveis por tudo aquilo que eles fizeram. Isso não te faz temer? Você estava falando com o pastor Josué, Caio Fábio, Ed René, pastores que tiveram um início promissor. Se você batia o olho nessas pessoas e falava, nossa, olha que homem fiel às Escrituras, que homem piedoso. Olha o que se tornaram, irmãos. E você acha que isso está fora do controle de Deus e da vontade de Deus? Isso não te faz temer? Toda vez que você pecar, irmão, você deve pensar nisso. E quando você pensar em incredulidade no meio da igreja, você tem que pensar nisso. No povo de Israel. Olha o que aconteceu, aquilo serviu de ilustração para nós. Isso é ser igreja relevante, amados. E ele continua, de maneira, olha só, de maneira que nenhum de vós seja embrutecido pelo engano do pecado. Cuidado. Finalmente, o autor observa que Satanás envia o pecado como um agente enganador, escolhendo indivíduos que ali procuram levar os crentes para fora do caminho. Satanás está ali, soltando essas sementes. Como? Através das próprias concupiscências da carne. Já leram Tiago, irmãos? Eu falei de motivação aqui. Nós somos tentados segundo o quê? Segundo aquilo que está em nós. Você fornece arma para o diabo. Eu forneço arma para o diabo. Ah, Satanás, hein? Todo mundo põe a culpa em Satanás, né? Que terrível, hein? De novo, hein? Não, você, eu. Satanás só avança, e esse é um detalhe muito importante, acho que é Calvino que diz, que é como um cachorro na coleira. Satanás é como um cachorro na coleira, que ele só avança conforme os limites que Deus dá. Já leu Jó? Já leu sobre o profeta Micaías? Se apresentaram diante de Deus, e quem enviou? Satanás, com o espírito do engano, da mentira. Deus. Deus enviou. E nós ficamos brincando com o pecado, com o engano. Amados, não podemos. Igreja relevante é uma igreja que busca a santidade, a santificação. Existe um livro, acredito que do Jeffrey Johnson, né? Você, da Standard, né? Nós trabalhamos na igreja esse livro, e existe um tripé da igreja. O que caracteriza uma igreja como sendo uma igreja verdadeira? Fidelidade às Escrituras, santidade e comunhão. Comunhão, estamos dentro do assunto comunhão. Ter comunhão é exortar diariamente uns aos outros, se preocupar. Qual foi o último irmão que você exortou? Ou você fala, pastor, que se vire. Só comenta, pastor, você viu aquilo acontecendo? De maneira que nenhum de vós seja embrutecido pelo engano do pecado. O pecado se apresenta como algo atrativo, desejável. Por isso que tem que revisitar as motivações. E uma das suas artimanhas é te afastar dos meios de graça, te tirar da igreja. Perceba pela ênfase que é dada aqui, para que nenhum de vós. É uma preocupação geral, irmão. Por isso que na igreja não deve existir sectarismo, segregações, grupos. A criança tem que saber lidar com o adulto.
tem que saber conversar com o jovem, com o ancião, com o de meia idade. A comunhão é plena, irmão. Aí o que as igrejas fazem hoje? Tira a criança do culto. Tira do meio onde isso vai ser exercido, onde elas vão aprender com os mais velhos, vai ter conselhos de sabedoria. Aí não, põe ela junto com quem? Com outras crianças. Nivela por baixo. Vai no supermercado, hoje já tem alguns supermercados, tem os chiqueirinhos das crianças, né? Você acha que seu filho não precisa ver você administrando seu dinheiro? Claro que tudo isso eu estou trazendo, amados, para o nosso convívio na igreja, no âmbito da preocupação com as pessoas que estão ao nosso redor. E ser embrutecido significa ser endurecido, obstinado, desobediente. O pecado é considerado um agente que endurece o coração do homem. O endurecimento é demonstrado pela recusa em escutar a voz de Deus. Quer ver que isso está acontecendo na igreja? Aqui, de Hebreus, capítulo 2, verso 3. Como escaparemos nós? Ele se inclui, esse pastor. Se negligenciarmos tão grande salvação. Existe o perigo, você acha então? De negligenciarmos tão grande salvação? E que ele diz, a qual, a princípio, começou a ser proclamada pelo Senhor, e foi-nos confirmada por aqueles que a ouviram, ou seja, os apóstolos. Se, amados, é claro que ele está falando aqui, no caso dos anjos rebeldes, né? E agora ele traz para o âmbito da igreja. Se nem mesmo o povo de Israel, amados, não foi poupado, o que dirá de nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Se negligenciarmos os meios de graça, a igreja de Cristo, o que será de nós? O caminho, através da ilustração do Salmo 95, está muito bem proposto, muito bem determinado. Verso 14. Posso abrir uma água dessa aqui? Dá licença, viu, irmãos? Verso 14, irmãos. Qual a primeira palavra aí? Por quê, né? Segundo a minha tradução. Por quê? Por que de tudo isso? Por que eu tenho que exortar meu irmão diariamente? Por que eu tenho que me preocupar com a relevância da igreja? Porque passamos a ser participantes de Cristo. A conjunção aqui no grego gar, que é porque, ou talvez a versão esteja pois, é uma conjunção. Você está ligando ao fato antecedente. É utilizada pelo autor para conectar a sentença anterior, ou seja, existe uma relação. Olha que nuance, detalhe muito importante. Existe uma relação na preocupação que devemos ter com a comunidade dos crentes, o zelo quanto à pureza da igreja, está totalmente relacionada ao quê? A sermos participantes de Cristo. Isso é claro, irmãos. Porque, se não tivesse essa conjunção, aí beleza, eu poderia falar mas existe, irmãos. Ou seja, se eu sou salvo, qual que é o meu desejo? Qual que é o meu desejo? Amados, é necessário existir esse desejo. E ele continua. Desde que, olha só, desde que, tem um significado esse desde que também. O que ele quer falar? Outra conjunção. Eu não falei na introdução que ele aplica conjunções atrás de conjunções? Amados, aqui determina uma advertência. Assim como a fé em Cristo nos coloca em um zelo pela igreja, pelos nossos irmãos, como sendo coisas correlatas, assim também a fé em Cristo, ou ser participante de Cristo, possui suas características, no quê?
No caso, a perseverança e permanência na fé até o fim. O autor sempre irá trazer uma distinção dos crentes verdadeiros para os falsos. Isso vai ficar claro no capítulo 6, irmãos. Verso 4 a 6. Que ele fala de pessoas que é impossível que sejam reconduzidas ao arrependimento. Quem são esses? Aqueles que negaram Cristo, deliberadamente, abandonaram, voltaram para o judaísmo. Tudo pelo quê? Qual que é a causa motora? Incredulidade. Aqui você começa a perceber então, que a igreja, amados, e ser salvo em Cristo, vai me colocar nessa disposição de cuidado, que também está relacionado com a perseverança dos santos. Porque todo mundo fala, né, e fala desse ponto, né, a perseverança dos santos. A pergunta é, como que Deus vai fazer os crentes perseverarem? Extinguindo a igreja? Extinguindo a comunhão? Não, irmãos. Através da igreja, através dos outros irmãos. Por isso que ele diz, exortai-vos uns aos outros diariamente. Igreja relevante. Então, a igreja é fortalecedora. O cristão, enquanto não é feito perfeito, considere-se como iniciante, como já lemos aqui também. Essa confiança é o contínuo agarrar-se à fé em Cristo. Enquanto nossa fé em Cristo for fundamental, estamos salvos e seguros como membros da família de Deus. Significa também que devemos buscar o desenvolvimento desta, uma busca pelo aperfeiçoamento contínuo. A igreja tem sua relevância no desenvolvimento da fé. 1 Pedro capítulo 2, verso 1 e 2, Pedro vai dizer, livrem-se, pois, de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, olha o que ele complementa, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Ser igreja relevante envolve seriedade quanto ao cristianismo, quanto aos meios que Deus determinou para nós. Verso 15, irmãos, e último. Por essa razão é que se afirma, diz o autor de Hebreus, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como ocorreu na rebelião. Hoje você está ouvindo a voz de Deus, através das Escrituras. E qual é a exortação? Hoje, não endureça o seu coração. Se submeta, se arrependa, fuja da incredulidade, fuja das maledicências, como diz Pedro em sua primeira carta, no capítulo 2. Fuja da inveja, fuja do engano. Segue a paz para com todos e a santificação, irmãos. O caminho está muito bem proposto. Nós precisamos voltar às origens, irmãos, do Evangelho, da genuinidade do Evangelho, da abnegação, de me sujeitar, de ouvir. Deus te deu 2 ouvidos, para quê? E uma boca só. E Provérbios fala muito bem da língua, né? Tiago também vai falar também da língua, né? Amados, o caminho já está proposto. É nós que inventamos, é o nosso coração enganoso que coloca caminhos tortuosos. E as Escrituras dizem, fujam disso. Por essa razão é que se afirma. E ele diz isso para lembrar-nos, uma vez mais, sobre a necessidade diária de escutar atentamente e com obediência à voz de Deus. Agora, bem familiar na aplicação do Salmo 95.
A condição incrédula de Israel é um exemplo pulsante para os leitores desta carta. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais seu coração. Uma citação, amados. Deus se dirige a nós constantemente por meio da sua palavra. E espera que vivamos pela fé, para darmos a Ele a nossa atenção exclusiva. A igreja é o local onde Deus ordenou seus ministros. O que diz em Romanos 13, irmãos? Existe alguma autoridade que não é instituída por Deus? Não queria esse pastor, o problema é seu, irmão. Vai se arrepender, que você não está sendo incrédulo. Eleições presidenciais, porque os magistrados civis entram nisso, não entram? Devemos nos preocupar? Sim. Mas, amados, seja quem for que entrar, quem o colocou lá? Ponto final. Ponto final. Aí o crente pega a bandeira e vai para a rua protestar. Você está protestando contra Deus. Sua função é votar bem, só isso. E na igreja? Deus que instituiu aquele ministro? Ainda mais nós que temos um sistema congregacional, que quem elege, quem coloca os ministros é a própria igreja. Aí eu coloco ele como meu pastor e não quero ele. Depois, que incongruência é essa? Não dá para entender, irmãos. E isso tem acontecido muito nas igrejas por aí afora. Muito. E nós sabemos, através do texto, identificar qual que é a raiz disso. Se rebelaram contra Moisés, esse povo aqui, do Salmo 95? Os próprios irmãos, né? Miriam, Arão. Né? Que coisa, né, irmãos? Que terrível. Queremos ser uma igreja relevante? Devemos amar a igreja de Cristo. Devemos amar os nossos irmãos. Devemos fugir do pecado, do engano, da maledicência, de tudo isso, da inveja. Isso não sou eu quem diz, irmãos. Eu trouxe os embasamentos bíblicos para os irmãos. E ele conclui: como ocorreu na rebelião? Isso é um apelo a voltarmos para o Senhor sem demora. Deus tornou-se irado com todos os que saíram do Egito. Aquela geração não entrou, morreu no deserto. Entraram os filhos, mas aquela geração morreu no deserto. E você acha que isso é só um conto do passado, extinto? Não, é ilustração para mim e para você. Por isso que ele fala: como ocorreu na rebelião. E ter as Escrituras como autoritativa sobre nós é aplicar esses exemplos em nossas vidas e na igreja. O meu desejo, amados, para mim, para a minha igreja em Mogi, para a igreja aqui dos irmãos, é que possamos nos atentar quanto às nossas responsabilidades de uma igreja relevante. A igreja relevante está para, com o seu compromisso, a sua fé em Cristo, a sua perseverança na igreja. E a minha oração no final, que eu vou fazer agora, é para que os irmãos sejam edificados, para que os irmãos se preocupem e amem uns aos outros, se submetam aos seus líderes. É isso, irmãos. Existe um coronel da Marinha nos Estados Unidos que ele escreveu um livro chamado Comece Arrumando Sua Cama. Por que ele escreve isso? Porque hoje existem jovens que querem mudar o mundo, porém desonram seus pais em casa. Porém, não ajudam seus pais, sua mãe, não começam nem arrumando a cama em casa. Então nós, para sermos uma igreja relevante, devemos pensar primeiramente em como nós temos vivido como igreja, à luz das Escrituras. Que Deus abençoe os irmãos. Vamos orar mais uma vez? Incline sua cabeça. Busque em Deus o arrependimento, amados. Que você possa abandonar toda incredulidade. Vamos orar para que Deus, na sua graça, na sua misericórdia, nos conceda isso todos os dias. Eterno Deus e Pai, te louvamos por mais uma vez a sua palavra, Deus, falar aos nossos corações. Te louvamos e te agradecemos, Senhor Deus, por essa amada igreja em Francisco Morato.
a qual o Senhor levantou, a qual foi da vontade do Senhor colocar cada integrante aqui, Senhor. Porém, Deus, isso é o início de uma caminhada. São 4 anos que o Senhor já tem sustentado esta igreja, Senhor. É pela Tua graça. Problemas encontrados, resolvidos, que trouxeram, Deus, maturidade, crescimento. Mas, Pai, te pedimos que a igreja cada vez mais esteja solidificada na rocha, que é Cristo Jesus. Que a fé, a confiança, a esperança em Cristo Jesus cada vez mais esteja ardendo em nossos corações. E que esse caráter, Deus, reto, que esse caráter, Senhor Deus, ajustado em conformidade a Cristo, seja, Deus, aperfeiçoado em cada um de nós. Que o Senhor ajude, Deus, a liderança dessa igreja. Que o Senhor, Pai de amor, conceda sabedoria, graça para eles, mas a todos nós, que possamos viver os princípios da palavra de Deus. Obrigado, Pai. É o que eu oro agradecido pela Sua palavra, pela graça em Cristo Jesus e pela aplicação do Espírito Santo de tudo isso em nossos corações. Assim eu oro agradecido em nome de Jesus Cristo. Amém.